Muito bem, para você que nos acompanha, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso videocast, o nosso Varejo em Foco, gente. E você está assistindo esse programa agora na televisão, né, no sábado. Tá acontecendo aqui em Rondonópolis o Emprega CDL na Praça Brasil, viu? Quem está nos assistindo pela televisão, acabando o programa, dá tempo ainda de participar. Por conta do Emprega, que nós vamos explicar um pouquinho da iniciativa, a gente resolveu fazer esse bate-papo. O Emprega é uma iniciativa da CDL, em parceria com a Santa Casa e outros parceiros também que somam forças no time. Uma iniciativa que vem promover a inserção e reinserção no mercado de trabalho. Está acontecendo na Praça Brasil, aconteceu ontem, sexta-feira, e hoje no sábado, e é justamente para dar uma motivação, um up, capacitar, colocar as pessoas no mercado, fazer a ponte. A CDL, enquanto entidade representativa, enquanto representante de setores, enquanto uma entidade cidadã, se propõe a criar ferramentas e soluções. E a Santa Casa, também com o mesmo propósito, no mesmo sentido, vem para somar forças. O nosso bate-papo vai falar sobre emprego, vai falar sobre geração de emprego, sobre comportamentos, enfim, tanta coisa que a gente já estava conversando antes de iniciar a gravação. Nós vamos só dar continuidade, na verdade, no nosso bate-papo com o presidente, Leonardo Rezende, presidente da CDL, a Alícia, que volta aqui. A Alícia é gestora de RH, psicóloga e especialista em RH, Alícia Leandra, e o gerente de gestão integrada da Santa Casa de Rondonópolis, César Dalzaker. Eu fiquei com medo de errar o seu sobrenome na abertura do programa, mas eu acertei, César. Sejam bem-vindos aí para o nosso bate-papo, que na verdade nós vamos só continuar o que a gente estava falando, presidente. Mas vamos fazer uma pausa para explicar mais didaticamente, para quem está em casa, o que é o Emprega CDL. Eu acho que talvez assim, pensando na massa, pensando na população, talvez a primeira grande ação da CDL no ano. Eu acho que né? Pensando por esse viés, sim, é a primeira. Não interna, porque internamente a gente, claro, trabalha muito, muita coisa acontece aqui dentro, mas pensando em levar isso para o público, talvez a primeira de muitas. Se pensar por esse modo, sim. Lógico que internamente a gente tem feito os treinamentos, vários disponíveis não só para os associados, mas também para a população em geral. Mas, pensando por esse lado da questão de levar a disponibilidade de vagas de emprego, de oportunizar esse contato das pessoas, daquele que quer o seu primeiro emprego, ou que está buscando uma recolocação no mercado, ter acesso ao RH de várias empresas parceiras, é o primeiro. É o primeiro. A gente acompanha aqui na CDL muitas palestras, preparação, mas até por conta da limitação física do espaço, né, sempre um pouco mais limitado. Agora não, agora é na Praça Brasil, gente. Agora é aberto para todo mundo. Aconteceu ontem, sexta-feira, o dia inteiro, até às 5, 5:30 da tarde. Hoje vai até às 3, 3 e pouco, então, acabando o programa, como eu disse, dá tempo ainda de participar. E uma ideia que nasceu, presidente, quase que por acaso, de uma conversa aqui do time. Você estava contando que nasceu do Lucas, que é do nosso time aqui, num bate-papo. Exatamente. Foi um bate-papo entre o Lucas, o Zé Olavo, que é nosso executivo, e a Carla, que é a nossa diretora comercial. Eles conversando de eventos e o Lucas deu a ideia. Provavelmente essa ideia veio da procura constante de associados, de diretores, perguntando se nós não temos ninguém para indicar, porque me parece geral essa procura por pessoas para trabalhar. O número de vagas de emprego tem crescido muito em Rondonópolis. Posso estar enganado, mas me parece que é a primeira cidade no interior em geração de emprego. É a primeira. Então há necessidade sempre de mão de obra, de pessoas para trabalhar, principalmente qualificada. E a procura é constante pelos associados e pelos diretores aqui. Então, provavelmente por conta disso, veio essa ideia do Lucas de fazer o evento, e essa ideia foi tocada para frente pela diretoria. Perfeito. O presidente, a gente já vai falar dessa entrada da Santa Casa com serviços gratuitos, mas quem entra somando forças aqui com a CDL são as empresas, os comerciantes que disponibilizam as vagas, é isso? São os RHs das empresas que vão estar lá na Praça Brasil, que estão na Praça Brasil, esperando as pessoas que tenham interesse em levar seu currículo para disponibilizar. E aí lá não dá para a gente apontar quais são as vagas disponíveis, mas você vai ter os mais diversos tipos e para as mais diversas habilidades. É isso. O presidente tocou num ponto muito importante, que emprego na cidade de Rondonópolis, acho que no estado de Mato Grosso emprego tem.
A gente, claro, fala muito do índice de desemprego, até o pessoal separou para mim. O mais recente, a taxa de desemprego no Brasil atingiu 8,6 milhões de pessoas, aí 7,9%. Já foi maior, mas também, infelizmente, já foi menor. Agora, Rondonópolis abriu 871 novas vagas de trabalho com carteira assinada no número mais recente do CAGED. E sempre nesses números, nessas pesquisas, gente, quem lidera setor de serviços, o comércio, a construção civil, são setores sempre de ponta. Ou seja, tem emprego na cidade de Rondonópolis. O que falta talvez é alguém que faça essa ponte, e um outro ponto que nós vamos tocar muito aqui, e a Alicia vai entrar nessa conversa, que é a qualificação e a capacitação. Antes de eu trazer a Alicia para a conversa, eu quero trazer o César, porque aí entra a Santa Casa oferecendo serviços de saúde. É isso? Isso. De antemão, né, eu gostaria de parabenizar a CDL pela iniciativa. Eu acredito que o Primeiro Emprega vai beneficiar várias pessoas do nosso município. E a Santa Casa, de antemão, após o convite do Dr. Leonardo, aceitou fazer parte desse evento, e nós estamos com o caminhão de prevenção da saúde, onde nós vamos estamos, na verdade, ofertando exames preventivos e exames de mamografia gratuitos para a população de Rondonópolis. A gente amplia o leque da ação social em si. E aí você tem uma vantagem, quer dizer, alguém que vai ali fazer um check-up, enquanto o jovem, ele vai buscar uma vaga de emprego, a ideia é justamente isso. Abarcar mais, né? Isso. E é isso, é sucesso, receita de sucesso. Só levar os documentos, presidente, é isso? Chega para participar do emprego, chega com a carteira de trabalho, com os dados? A carteira de trabalho com os dados vai... por exemplo, vou dar um exemplo que é o nosso aqui, que provavelmente... Se você chega lá, nós vamos ter um QR Code da CDL, que você faz a leitura e vai abrir um formulário para você preencher, que é basicamente os dados que você tem do preenchimento do seu currículo, para facilitar. Então, cada empresa tem uma forma que ela vai utilizar. Pode ser por coletar o currículo impresso, ou o encaminhamento por e-mail, ou até mesmo o preenchimento online de um formulário. Tá perfeito. O que a gente vai fazer, o que a Emprega está fazendo é essa ponte. Quem está buscando uma vaga, encontrar aquele que está ofertando essa vaga. E aí, a partir do momento em que a gente faz essa ponte, aí entra a Alicia na conversa, aí a habilidade é do candidato, né, Alicia? Nós vamos falar muito sobre o aspecto comportamental aqui, e mais do que nunca está em alta, né? Exatamente. Parabéns pela iniciativa, presidente, Santa Casa, né, pela responsabilidade social mesmo, porque é uma responsabilidade social. Rondonópolis sempre, né, a gente teve mais vagas abertas do que candidatos, então eu participo de grandes grupos de RHs na cidade, né, inclusive a gente tem até sábado um network de RHs, e a gente percebe que, independente do nicho, todos estão passando por essa situação mesmo, que é de buscar candidatos, principalmente qualificados, né, essa ausência de mão de obra no mercado. Nós estamos falando de qualificação curricular mesmo, ou seja, ter um curso ali, ou nós estamos falando dessa qualificação mais emocional? A gente estava comentando antes de iniciar a gravação da dificuldade que se tem hoje de lidar com pressão. Qual é a maior dor? É curricular ou é essa emocional, Alice? Ô Robson, por um bom tempo, as empresas elas estavam buscando, né, profissionais com boas habilidades técnicas. Eu acredito que a necessidade do mercado ela tem se ampliado tanto e tem fortalecido nessa busca por profissionais que muitas empresas elas estão se colocando no papel de desenvolver. Então, muitas empresas nem estão buscando mais essa habilidade técnica, né? Mas o que falta aí mesmo é um pouquinho de mais aderência, né? As pessoas elas estão permanecendo muito pouco nas organizações, elas estão fazendo uma rotatividade muito alta, né? Essa sobra, né, de vagas que a gente fala, né, tem deixado os candidatos, os profissionais mais tranquilos para escolher onde eles querem trabalhar. É basicamente isso. A gente acompanha, a gente ouve muito por estar aqui dentro da CDL, essa dificuldade que se tem de encontrar esses profissionais, talvez com um emocional mais bem trabalhado. Exatamente. Porque às vezes a questão curricular, a questão técnica, você dá um treinamento para a pessoa de uma semana, ela pega. É assim que se faz, ela, ainda que não de forma profunda, mas ela pega. Mas
quando não sabe lidar com pressão, não sabe trabalhar em equipe, não tem a proatividade que a gente estava comentando agora há pouco, aí é muito mais do que uma semana, presidente, para você trabalhar essa pessoa. Com certeza. Se não tem atitude, não vai. A gente começa pela atitude. Conhecimento você pode transferir. Habilidade você pode treinar. Agora, atitude não tem como. Atitude, às vezes, você consegue falar para a pessoa ou tocar em algum ponto que possa fazer com que ela tenha vontade, mas a vontade depende dela. Exatamente. E essa toda é a questão. A pessoa entra na empresa animada, mas não é bem eu já ouvi isso algumas vezes. Não é bem isso que eu quero para minha vida. Eu quero outras experiências. Eu queria ver melhor. Fazer o quê? É um caminho de mão dupla, na verdade, né? As organizações também, elas estão caminhando para a mudança. Muitas organizações, elas precisam entender que alguns modelos precisam ser mudados, né? Modelo de comando e controle, né? Então, as pessoas, elas estão buscando outro tipo de empresa que escuta, onde ela pode participar. Então, assim, a empresa, ela está vindo aí na contramão. Um mercado de trabalho mais humanizado, talvez? É exagero pensar isso ou não? Não, até porque é isso que as relações humanas, elas caminharam, né? Depois da pandemia, potencializou isso, e as relações humanas, elas realmente mudaram. Então, as pessoas, alguns falam, né, a antiga geração, a geração mimimi, né, enfim, mas é o pessoal que está buscando, né, qualidade, que estão buscando diversidade, inclusão. Então, isso são assuntos e pautas extremamente relevantes dentro do setor de RH. Eu acho que a nossa geração que se acostumou a um mercado de trabalho mais frio, no tato das relações, talvez, aquela coisa mais hierárquica. Resultado, né? Resultado. Talvez essa juventude não esteja muito disposta seria bobagem a essa barreira. Você está mais ao par disso? Dizer que hoje o que menos importa para essa nova geração é remuneração? Olha, nas últimas pesquisas, até a gente tinha conversado uma vez, eu e o Robson, sobre esse assunto, a remuneração, ela nunca vem em primeiro lugar. Ela está vindo lá para quinto, sexto. Exatamente. Então, reconhecimento, ambiente, clima, propósito, tudo isso tem vindo em primeiro lugar nas organizaações. Ser ouvido. Liderança tem subido o ranking. Então, as pessoas, elas estão ficando ou não ficando nas organizações por conta da liderança. É isso, ó, deixa eu fazer uma pausa por conta do formato aqui da televisão, já lembrando você que se nos assiste no YouTube, o programa é na íntegra e sem cortes. Você que está aqui na televisão, vai depois no YouTube que vai ter inclusive conteúdo extra, tá bom? Nós vamos fazer um intervalo, vocês viram que a conversa aqui é ampla, o leque é bem aberto e é assim que a gente gosta de bater papo mesmo, de conversar. A gente volta já. Já de volta com o nosso programa, com o nosso Varejo em Foco, falando um pouquinho sobre o Emprega CDL que está acontecendo, viu, gente? Aqui na Praça Brasil, quem é de Rondonópolis e nos assiste pela TV já está bem localizado. Vai até às 3 e pouco da tarde, dá tempo ainda. Qual é a ideia? A ideia é inserção e reinserção no mercado de trabalho. Está dentro do contexto do nosso programa de hoje. E aí eu quero trazer o César, que falou pouco no primeiro bloco, mas falou um pouco dos serviços que a Santa Casa vai oferecer. Mamografia, eu queria que você citasse outros serviços lá. Nós estaremos, né, na verdade estamos fazendo exames de mamografia e exame preventivo. Para mamografia nós estamos ofertando para as mulheres acima de 50 anos até 69 e o exame preventivo do câncer de colo de útero para todas as mulheres em idade fértil. Elas podem, né, procurar a equipe que está lá na Praça Brasil, onde a gente está fazendo uma triagem dessas mulheres e encaminhando para a realização do exame. Além disso, nós estamos ofertando outros serviços, como verificação de pressão arterial, glicemia capilar e fazendo uma triagem, porque caso alguma dessas pessoas precisem de algum atendimento após, né, o evento, eles podem estar buscando também o nosso centro de ambulatorial de especialidades lá na Santa Casa. Muito bom. César, o pessoal separou para mim aqui no roteiro. Santa Casa trouxe vagas também para o Emprega? A Santa Casa, hoje nós temos mais de 1.200 colaboradores, então é uma empresa que emprega muitas pessoas no município de Rondonópolis, né? Nosso nicho é na área da saúde, então várias profissões dentro da saúde, e nosso maior rodízio é em técnicos de enfermagem, técnico de farmácia,
também pessoal de higienização, manutenção e obras. Então, são várias vagas também em aberto, que eu acredito que será importante para a gente estar coletando, né, alguns currículos para fazer o nosso banco de talentos da Santa Casa. Sem dúvida nenhuma. Você que está aí assistindo, então, além dos serviços de saúde da Santa Casa, tem inclusive vaga de emprego da própria Santa Casa. E aí nós estamos com o cenário perfeito. Presidente, falando dessa parceria CDL Santa Casa, enfim, o senhor, além de presidente, atua junto à Santa Casa em termos do propósito, da essência daquilo que a entidade se presta. Mas é uma parceria de duas entidades, que eu acho que com isso, com muito propósito, né? Com muita missão dentro da cidade de Rondonópolis. Isso é bonito, bacana, né? Bacana, é importante essa interação das entidades. E eu espero que seja a primeira de várias outras, né? Amém. Que a gente venha fazer. Com certeza. Você vê, a CDL hoje ela tem mais de 1.500 associados. A Santa Casa, mais de 1.200 colaboradores. Então, são entidades que são bem representativas na nossa cidade. É importante esse congressamento dessas entidades. As duas, no final das contas, querem o bem da nossa sociedade. Quer o bem do associado, quer o bem da sociedade em geral, quer o desenvolvimento de Rondonópolis, que é o mais importante. Então, quando a gente se junta para fazer isso acontecer, não tem erro. É sempre para melhorar. Deixa eu aproveitar. Eu sei que você é que comanda as entrevistas, a conversa, o papo. Eu fiquei na dúvida, não. Eu sei, mas é importante a gente deixar isso claro para a população, né, César? As consultas são todas gratuitas. Sim. Justamente. E, eventualmente, se precisar a continuação da consulta, ou eventualmente até alguma cirurgia, sim, também será atendido na Santa Casa de forma totalmente gratuita. Tem um encaminhamento para Santa Casa. Tem um encaminhamento. Então, se for para lá, justamente, a pessoa vai lá levar seu currículo, usa como desculpa, pega a mãe, pega seu pai, leva lá, de repente vocês estão precisando fazer aquela turma teimosa. A gente está falando de gerações, a geração mais antiga a gente é mais teimoso. Eu estou começando a me incluir nessa também, que a gente não gosta de ir em médico, a gente não gosta de exame, como se isso evitasse alguma coisa. Pega seus pais, leva lá para fazer um exame, para dar uma olhada, aproveita, né, César? Aproveita nessa oportunidade e, como você havia dito, né, nós faremos uma triagem também dessas pessoas e depois encaminharemos elas para o atendimento no nosso ambulatório de especialidades lá na Santa Casa. Então, às vezes também, se você está com algum exame, principalmente esses de mamografia ou de preventivo, que há necessidade de fazer, já tem uma requisição, nos procure também, né? Nós estaremos aí hoje, no sábado, até às 15 horas. E também a gente tem o nosso pronto atendimento também lá na Santa Casa. E para o pessoal lojista também, quiser procurar, nós temos atendimento particular. E durante esse período a gente vai estar ofertando também esses serviços para que a gente possa aí conseguir englobar um maior número de pessoas, né? Não só no evento, mas pós-evento também. Não, perfeito. A gente, quando está pensando em exames, isso aí está na imprensa, de fato existe uma fila de pessoas precisando e enfim, a nossa saúde, o município sozinho não dá conta. A gente tem aqui o laboratório central, tem o CEDIR que vai entrar também na força-tarefa, mas de fato existe uma fila. Às vezes a pessoa está com a mamografia marcada, está com um monte de exame marcado, mas não tem a vaga, está esperando já. Então, de repente, no Emprega, você já consegue pela Santa Casa esse grande reforço. E aquela coisa, quem precisa fazer um exame tem pressa, né? É duro você... Pô, vou fazer um exame daqui a 6 meses. Quanta coisa pode acontecer daqui a 6 meses. Então, aproveita o Emprega e já deixa tudo em dia. A Santa Casa vai te cuidar, inclusive, se precisar encaminhar, o que é muito bom. Ainda dentro desse contexto, presidente, do propósito, a gente tem a CDL enquanto sociedade, entidade associativista, a gente tem a Santa Casa enquanto hospital filantrópico. Dentro disso que o senhor falou, de fazer um trabalho social, de contribuir para a cidade de Rondonópolis mesmo. Entra muito no que a gente falou no primeiro bloco, do aspecto emocional das relações interpessoais, quer dizer, mais do que trabalho, mais do que hierarquia, mais do que funções, relações humanas, tanto aqui dentro, que a gente acompanha mais próximo, quanto na Santa Casa, a gente sabe que é a coisa do tato, a coisa da... É isso, acho que faz a diferença hoje em dia, né? Estamos precisando disso. No final das contas, tudo se resume a relações humanas. Aqui para os associados, entre os próprios associados e os seus colaboradores.
Quando você migra para Santa Casa, tem a relação entre os colaboradores também, mas tem a relação mais sensível, que é com o paciente. O paciente que chega ali não só com problema de saúde, mas imagina a cabeça, todo mundo já teve alguém na família com algum problema de saúde, já chega ali abalado. E você precisa de um acolhimento. Então, o preparo dessa equipe que está lá na Santa Casa, e aqui merece um grande destaque e os parabéns para a equipe da Santa Casa, precisa ser diferenciado. Então, quando essas entidades podem se ajudar, isso tem que ser feito, isso é mais que necessário. A felicidade, eu falo que essa parceria me deixa muito feliz. Quando a CDL pode ajudar a Santa Casa, a Santa Casa pode ajudar a CDL. E que juntos a gente pode, todo mundo, ajudar a sociedade. Isso deixa a gente muito, muito feliz. É o tato que nós estamos falando, o contato mesmo quente, né? Pessoa olho no olho e esse tratamento humanizado. Eu acho que posso falar pela CDL, inclusive já falei em outras edições do nosso programa. Se você que está assistindo não é associado, não conhece essa entidade aqui, eu te convido a conhecer, entender o que acontece aqui dentro. As portas estão abertas. Que às vezes a gente fala muito dos produtos, dos serviços, tem muito mais nessa relação humana. A CDL está aqui para representar, para ouvir. O leque é bem, bem amplo. Eu convido você que está aí assistindo, se não é associado, se não conhece o que a gente faz aqui dentro, sinta-se à vontade para conhecer. E dentro ainda dessa relação humana, Alicia, eu quero trazer um ponto que o presidente já tocou, que é o conflito geracional. Os jovens estão sentindo mais do que a gente, talvez? Existe, né, dentro desse conflito geracional que a gente chama, que é realmente o choque das idades, né, de pessoas que tiveram aí a sua formação dentro de cada grupo. E claro que cada grupo, né, presenciou mudanças, né? Então, nós tivemos aí o pessoal da geração X, né, que é o pessoal dos 40, 50 anos, que também eles tiveram, né, um grande papel na mudança, que foi quando as pessoas saíram, né, da casa dos pais, foram buscar a liberdade, né, saíram os primeiros empreendedores. Só que ainda é um pessoal muito responsável, né, e comprometido com o trabalho. Então, ainda o trabalho toma a centralidade da vida dessas pessoas. Quando a gente traz aí para uma geração Z, né, que é a turma nascido aí depois de 2007, ou até a geração Y, que pegando o final aí dos 30 anos, nós já estamos falando de pessoas que estão buscando alinhar essas duas esferas. Nós né? estamos em qual geração agora? Nós somos, agora tem a geração alfa. Alfa? Alguém aqui na equipe tinha falado. Falou. São os nativos digitais, eu né? Eu perguntei se era a Z. A Z não, a Z já foi também, né? A Z já Exatamente. E eles falam que talvez essa geração aí vai dar uma mudança agora com a entrada da inteligência artificial. Então, nem se sabe mais quantas gerações. Porque eles categorizam, não tem uma regra, mas eles categorizam por mudanças, né? E aí, quando a gente traz para essa geração Z, que está entrando no mercado, nós estamos falando de pessoas que estão buscando outro significado, não só o trabalho. Então, existe um trabalho dentro da minha vida. E não existe uma vida dentro do meu trabalho. Muita coisa foi ressignificada. Muita coisa foi ressignificada. No ponto mercado de trabalho, na relação hierárquica. Não que não deva existir, que não existe hierarquia dentro de uma corporação. Exatamente. Mas a maneira como isso se dilui, né? No organograma ali então, assim, muitas organizações, elas já estão caminhando, né, para algumas mudanças voltadas a relações humanas. Então, organizações, assim, que estão correndo mesmo para engajar e que estão buscando ser responsáveis, né, buscando o selo de estar entre as melhores, elas já estão implantando dentro das empresas esse setor de felicidade. Setor Exatamente. Então, todas essas relações... Quanto a gente ia imaginar uma coisa dessa? Setor de felicidade. Então, esse modelo, o que a gente fala? O trabalho, o resultado, ele precisa acontecer, né? As empresas, elas não são organizações, elas precisam ter um fim, né? Só que já foi comprovado que para a gente chegar no resultado, existe toda um caminho, né? E esse caminho são pessoas. Negócios são para pessoas. É né? isso. E aí, tem até uma frase que eu gosto do Simon Sinek, que ele fala, negócios são para pessoas, a gente trabalha para pessoas e por pessoas. Quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Essa é boa. Excelente frase. Nós vamos fazer mais uma pausa aqui, que o pessoal já está me puxando a orelha por conta do formato aqui na televisão. A gente já volta para dar continuidade nesse papo aqui. E aí vamos focar muito no terceiro bloco sobre esse novo mercado de trabalho que se apresenta.
E aí eu vou puxar a orelha também dos varejistas que estão assistindo. Você tá com a cabeça da geração. Tem que mudar algumas coisinhas. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já. Já de volta com o nosso programa, com o nosso Varejo em Foco, a gente usa o gancho do Emprega CDL, que está acontecendo na Praça Brasil, gente, hoje, sábado, para você que está assistindo esse programa na televisão. E a partir do Emprega, que é essa ação de inserção e reinserção no mercado de trabalho, a gente abriu o leque para falar de emprego, falar de mercado de trabalho, conflito geracional e tentar, talvez, compreender, talvez simplificar ou então complicar mais, viu? Porque o negócio é difícil mesmo. E aí a Alicia estava comentando aqui com a gente, algumas empresas até estão aderindo e implantando dentro das empresas os setores da felicidade, coisa que para nós inimaginável. E acho que, e aí o puxão de orelha, o presidente, acho que se nós pensarmos na realidade do nosso mercado de trabalho, o nosso mercado local, eu não acredito que deva ter muitos setores de felicidade por aí, não, né? Olha, lá na Santa Casa nós temos algo bem similar, Sim. né? Nós Tem? temos cuidando de quem cuida, né? Como a gente havia dito antes. Cuidando de quem cuida. Cuidando de quem cuida. Que bacana. É a saúde, né? A gente sabe que às vezes a gente, além da atenção, né? A gente também lida com o sofrimento, né? Das pessoas. E o nosso colaborador, ele sente essa pressão, né? Lidar com uma pessoa doente ou com um familiar. E por conta de toda essa tensão do momento, a gente trabalha o cuidando de quem cuida, que é para trazer um pouco ali de suporte emocional para essas pessoas, uma vez que a saúde, na verdade, o trabalho, né, na saúde, ele é muitas vezes estressante por vivenciar situações, às vezes, de sofrimento, né, desse paciente. E às vezes a doença do paciente, ele remete um pouco a nós mesmos, né, ao Um sofrimento. setor dedicado a cuidar da cabeça, a saúde mental das Isso. pessoas. Então, tem várias iniciativas, palestras, dias que a gente leva o pessoal para fazer maquiagem, massagem. Então, nós temos vários parceiros, né? Então, a gente tem um dia no mês ou a cada 2 meses em que a gente faz essas iniciativas justamente para tirar um pouco desse ambiente pesado e trazer um pouco mais de acolhimento para o nosso colaborador. Perfeito. Tá vendo? Santa Casa é vanguarda. Além do trabalho maravilhoso que faz. É isso, o setor de felicidade, trazendo para a realidade do varejo, seria isso. Exatamente. É porque quando a gente fala, dá a impressão que a gente está dando dá uma alusão de brincar dentro das organizações, mas não é exatamente isso, né? Não. Quando a gente fala é trazer realmente leveza, né? Os resultados, ele é feito, né, através de motivação. Né? As pessoas motivadas, elas entregam muito mais. Elas querem estar dentro da organização, elas não ficam com a síndrome ali do fantástico, né? De no domingo falar, ai meu Deus, amanhã eu vou para aquele trabalho chato, né? Então, a empresa, quando ela vem na contramão de trazer um ambiente, seja um café da manhã, ou seja, os próprios líderes ali trazendo um ambiente confortável, de segurança psicológica, que eu gosto de falar muito sobre segurança psicológica, que é o quê? É você poder errar sem retaliação. Entendeu? E tá tudo bem errar, que você aprende, que você desenvolve. Então, tudo isso motiva as pessoas a engajarem. Eu trabalhei no recrutamento e seleção durante muitos anos e ainda atuo no recrutamento e seleção de algumas vagas. E eu já fiz muitos recrutamentos de pessoas que eu ofereci salários quase o dobro. E elas não foram por conta da empresa. Foram. Então, isso é a pesquisa em prova. Né? E por que elas não saíram? Por conta do vínculo, por conta do ambiente, por conta do vínculo que ela tinha com o time, com o trabalho dela, né? Então, isso demonstra muito. E aí a gente está vivendo isso na realidade. E para quem está assistindo e é do varejo e de repente está achando isso uma besteira, tenta imaginar o quanto isso pode impactar na produtividade, que consequentemente impacta no seu faturamento lá na ponta, porque é evidente que um profissional com a cabeça em dia, com disposição, com proatividade, com bom humor, com animação, fazendo aquilo que gosta e tanto feliz fazendo, vai render pelo menos o dobro do que né, numa situação adversa, né, presidente? Trazendo para a realidade do varejo, a gente tem que lembrar que a grande maioria do nosso comércio varejista são pequenos varejistas. Sim. A gente tem lá 2, 3 colaboradores. E aí fica um pouco distante quando a gente fala de departamento de felicidade.
Mas, na verdade, a felicidade ela tem que estar em toda empresa. E aí você vai para aquela percepção. Quando você tem 2, 3 colaboradores, o relacionamento é muito mais próximo. Então, você conhece, você sabe quais são os problemas que tem, o nome do companheiro, da companheira, dos filhos. E essa relação, quando a gente fala de relação de proximidade pessoal, ela acaba sendo o próprio departamento de felicidade dessa empresa. Exatamente. Então, quando a gente fala de departamento de felicidade, não está longe, isso não fiquem pensando que é só para grandes empresas. E não é aquela coisa de criar uma sala com uma placa na porta. É um ambiente. Felicidade, não, É um ambiente. É um ambiente. É um ambiente. É aquele ambiente que você proporciona e que ele reflete no atendimento do cliente. Perfeito. Então, quando você chega numa loja e você vê um atendente feliz, você pode ter certeza que o departamento de felicidade está funcionando e que tem um departamento de felicidade. Mas é exatamente E ao isso. tempo que você chega numa loja e vê um atendente mal-humorado, desmotivado e não está te atendendo bem, alguma coisa está errada. E não é com ele que está errado. Está errado com o gestor dele. É com quem administra, que não está cuidando bem dele. E isso faz diferença. Aí vai para a conta que você falou, do resultado. E hoje é fato, ali você falou, isso é fato. As pessoas, elas dão preferência para o ambiente do que para a remuneração final. A geração que dava preferência pela remuneração já foi. Uma geração que está lá nos 40 anos já, né? Que está querendo saber do resultado. A geração que engolia sapo, talvez. Porque tinha que pagar a conta. Porque tinha que pagar a conta. Já casou cedo, tem filho para criar, tem esposa. Na época as esposas não trabalhavam. E hoje não, a família toda trabalha. Todos colaboram. Então as pessoas estão menos dispostas a engolir sapo. É isso. E até a nossa geração se acostumou muito com isso como algo normal. Trabalho meio que estar associado a engolir sapo, meio que fazia parte do dia a dia do trabalho. Não que não faça, porque desafio o problema você sempre vai ter para superar. O próprio nome trabalho fala, né? Vem de tripalho, né? É tortura, né? A gente... a etimologia nos remete. Enfim, a gente, claro, entende que por isso trabalho é trabalho, mas essa ressignificação é muito presente, esse engolir sapo aí até certo ponto também. Ô Liz, será que é exagero falar que hoje as gerações, os mais novos, as intolerâncias estão mais constantes? A intolerância à lactose, a intolerância a glúten, a intolerância a sapo também está entrando nessa lei? Exatamente. Assim, então a questão da intolerância ela aumenta até porque aumentou também as oportunidades. Né? E a nossa geração, a geração X aí, 40, 50, também foi beneficiada com essas mudanças, né? Então, hoje, depois da pandemia, principalmente, houve nos Estados Unidos aqui, a gente não aderiu a essa tendência, mas da grande demissão, né? O que significa? Teve maior número de transição dentro dos ambientes de trabalho. Então, profissionais que eram bem remunerados, médicos, indo fazer nutrição, gastronomia, indo aí morar em ambientes, né, de zona rural para ter qualidade de vida, tudo isso foi beneficiado, né? Então, assim, tudo está levando e beneficiando o profissional de escolher o que ele quer e isso inclui não engolir sapos. São os novos tempos mesmo. Na escolha, na tomada de... Por mais que a pessoa precise do emprego, precise da vaga, ela vai ponderar e não vai engolir sapo. Sim. É isso, né? Exatamente. E essa nova geração mais ainda, né? Mais ainda. Como eu falei, aquele modelo de trancar celular dentro do armário. Então, eu acho que nós falamos sobre isso na outra vez que você esteve aqui, né? Como é que você vai chegar para esse jovem e falar para ele, ó, das 7 da manhã às 5 da tarde, você tá sem celular. Exceto 1 hora do meio-dia, 1 da tarde, que hora que você pode almoçar, que você vai almoçar, você pode usar o celular. Como é que você vai falar isso e esse jovem vai falar, não, beleza... Não tem beleza. Não vai falar. Ele vai falar não. Porque é isso, né? Não é interessante. Eu não quero você como meu empregador. É isso. Mas tudo precisa de equilíbrio, né? A gente também precisa educar os nossos jovens, né? Eles precisam entender de hierarquia, precisam entender como funciona o mundo corporativo. Exatamente. Né? Que essa empresa precisa ser ela precisa ter fins lucrativos. Talvez o grande desafio seja encontrar um equilíbrio aí.
Porque, O desafio é esse. porque a impressão que dá é que nós fizemos tudo errado a vida inteira e o certo é o agora, nós temos que mudar tudo. Não temos que mudar tudo. Né? Nós estamos em A ajuste, gente né? tem que talvez encontrar o equilíbrio, porque a hierarquia é importante, organização dentro da empresa é importante, tudo isso é absolutamente Comprometimento, exatamente. respeito. E adaptando com esse novo comportamento. Então, e onde é que está esse equilíbrio aí, presidente? Eu pensando justamente nisso. Onde que está No esse mundo de equilíbrio tantas aí? polaridades, todo mundo tem que falar em equilíbrio. Você pode chamar atenção, mas tem que ter educação. Você pode tratar bem? Pode, mas você tem que saber até o ponto para não misturar as coisas. É um grande desafio. Eu me questiono muito, e aí para mim a dificuldade, a Alice é profissional nisso, você tem a experiência lá na Santa Casa, do seguinte: me parece difícil para as gerações, a comunicação entre as gerações. Então você tem a grande maioria aí de gestores, de coordenadores, de líderes que são da geração X, que tem que trabalhar com essa geração alfa. E a comunicação tá difícil, porque você vai moldar, você fica medindo as pessoas pela sua régua. Então você olha e fala, mas você tem... Eu vou usar um exemplo. Quando eu fiz estágio, isso há 25 anos atrás, o estágio não era remunerado, tá? Eu ia no meu carro, eu já tinha carro. Que, aliás, eu ganhei da CDL no sorteio do final de ano aqui, tá? Minha relação com a CDL é bem antiga. Essa história é maravilhosa. Ia no meu carro, não recebia nada pelo estágio e estava feliz da vida. Porque era oportunidade. Para aprender. Lá no último ano de faculdade para aprender. Hoje você fala em estágio, tem que estar remunerado, tem que ter o seguro, tem as horas para trabalhar. Eu não tinha hora para trabalhar. Eu fui acompanhar uma carta precatória em Comodoro no meu carro, daqui lá, com o dinheiro da gasolina e da alimentação. E achei ótimo. Agradeço até hoje. E aqui fica o meu registro para quem eu fiz estágio, o advogado, que é o Geraldo De Vito. Um abraço para ele. Agradeço até hoje. Acho que eu nunca fiz isso publicamente, mas eu agradeço até hoje a confiança que ele teve em mim na época que eu era estagiário. Mas hoje, para essa geração, não é a mesma coisa. Quantas vezes pais me procuram querendo uma oportunidade para o filho? Não, eu falo, vai lá. E o filho não vai. Porque quem quer a oportunidade é o pai. o filho mesmo não vai. O filho não vai. E aí eu me pergunto, Elice, se você me ajuda a responder isso. Vamos tentar. Os empresários, os varejistas que nos veem, aqueles que têm ainda têm os sucessores, conseguem fazer os sucessores, excelente. Mas a impressão é que a gente vai ter que trabalhar uma geração a mais. Deixa eu fazer uma pausa nesse raciocínio, ali você já vai responder, porque eu tenho que encerrar o programa aqui no formato da TV, a gente está estouradíssimo com o tempo. Vai para a internet, você que está assistindo, vai para o YouTube, coloca no YouTube Varejo em Foco, você vai encontrar e continuar ouvindo o nosso bate-papo, vai encontrar esse programa aqui. Para você que nos assiste na televisão, obrigado pela audiência, semana que vem nós estamos de volta. Vai lá pro Emprega, viu? Praça Brasil, Emprega CDL, aproveita. E para você que está com a gente na internet e no YouTube, agora sim a gente vai dar início ao conteúdo extra. O presidente Dr. Leonardo estava falando uma coisa que é a relação, talvez a gente precise de mais uma geração para filtrar esse distanciamento na comunicação. Talvez essa do meio ensine as duas a falar a mesma língua. Talvez... tem um Y aí no meio, né? Que são os caramelos que a gente fala, desculpa. Entre o Padilha, aquele comediante, fala que nós somos os caramelos, né? Nós não somos nem tão jovens, né? Mas nós também não somos tão velhos. Que são os 35, a 40 parece que a gente tem todo mundo a mesma idade, né? Mas, enfim, o pessoal que ainda tá com um pouco de rebeldia da adolescência, né? Mas tá com a responsabilidade de adulto, né? Que é o povo dos 30 e poucos anos que não quer sair da casa dos pais. Mas, enfim, eu acho muito interessante isso que você colocou, presidente, porque a liderança, eu acho que ela é ensanduichada. A liderança ela é muito solitária. Por quê? Porque a liderança foi cobrada dela até 10 anos atrás que ela entregasse resultado. E elas fizeram isso... De uma forma fria. De uma forma fria e de uma forma que deu resultado. Então, era muito natural, até quando a gente começou a estudar, eu comecei a estudar administração,
2010, mais ou menos, a gente ficou sabendo que casos que aconteceu dentro de grandes empresas de assédio em grupo, quando dava estrelinha para o melhor vendedor, que assediava os outros. Então, assim, há pouco tempo atrás era normal isso. E o que acontece? Essa liderança pegou e foi nesse sentido. E agora as relações mudaram e as lideranças estão recebendo paulada. Tipo, olha, você não está servindo para o mercado. O que acontece? Hoje é muito natural o RH, dentro da descrição de cargo dos líderes, cobrar experiência em gestão de pessoas. Então, hoje o líder não é só conhecer o cargo dele, né? Só a descrição técnica do cargo dele. Mas hoje o líder precisa entender de inteligência emocional, precisa entender de soft skills, precisa entender de habilidades de gestão de conflitos, precisa saber dar feedback. Então, tudo isso que ficava na mão do RH, agora passa a ser papel do líder. O presidente, nessa semana eu vi nas suas redes sociais, você inclusive palestrando sobre assédio moral dentro das empresas. Passa por esse ponto de treinar essa mudança de mentalidade das lideranças, é isso? Eu ia falar isso aqui agora, ela está falando da liderança, e aí mais um motivo, que talvez seja a resposta, que essa geração dos gestores, dos líderes, ela vai ter que ficar mais uma geração e ela tem que aprender. Meu pai fala muito isso, fala entre a conversa entre um mais velho e um mais jovem, quem que tem que ter responsabilidade de modular e saber conversar é o mais velho que tem experiência. Então, você sempre tem que entender o mais jovem, parar e administrar como é que você vai falar com ele. Não adianta você querer exigir do mais jovem que mude para a sua sintonia. E aí entra essa liderança. Essa liderança tem que entender de tudo isso. Então, quando você vai, como eu faço com alguns clientes, fazer uma palestra sobre assédio moral e assédio sexual no trabalho, é para que tomem consciência disso. Que não dá para você cobrar como cobrava 10, 20 anos atrás, que você coloca a estrelinha pro bonzão, e pro ruim você vai lá e dá um prêmio, pior vendedor do mês. Constrange a pessoa. Você não pode fazer isso. Exato. Justamente. É inaceitável. Por exemplo, nós lá, né, hoje nós lidamos com desde aquele colaborador que está iniciando agora no mercado de trabalho a colaboradores que têm mais de 20, 30 anos, né, trabalhando conosco lá na Santa Casa. Então, você equilibrar tudo isso, né, diferentes faixas etárias, a gente percebe que esse líder, aquele líder autoritário, ele está obsoleto. Né? A gente tem que começar a entender esse novo momento e trabalhar de uma forma mais equilibrada, levando em consideração, né, várias nuances para conseguir fazer com que os nossos colaboradores eles se sintam confortáveis para permanecer. Porque para nós, da área da saúde, né, é muito complexo e nós não podemos, assim, essa rotatividade ela prejudica muito a qualidade do serviço. Então, reter essas pessoas é bastante complexo. Então, tudo pode ser dito desde que seja dito com respeito, é uma das coisas que a gente tem trabalhado muito com as nossas lideranças, né? A gente precisa cobrar, né? A saúde, ela exige uma responsabilidade muito grande, mas você precisa saber cobrar, saber o momento certo de você dar o feedback para os nossos colaboradores, porque realmente é isso. Hoje, se ele não estiver satisfeito, ele não estiver feliz e motivado, provavelmente ele vai buscar uma nova oportunidade. E para nós é prejudicial, uma vez que a gente tem que treinar outras pessoas para o cargo. E aí eu tenho pessoas vivenciando momentos difíceis, né? No ponto do conflito geracional, numa realidade com 1.200 colaboradores, o conflito geracional é imenso, não é pouco, não. Eu imagino o quanto seja difícil você ter que lidar de forma igual em termos de tratamento com aquele que está há 30 anos e aquele que tá descobrindo a vida agora. Porque a responsabilidade é enorme. É saúde, é a Santa Casa de Rondonópolis. São aí 50 e tantos anos aí de história. São vidas. Não é fácil. Ô César, deixa eu te ouvir mais um pouco dentro daquilo que a gente estava falando no programa da TV, do Departamento da Felicidade, enfim, que na verdade são boas práticas, tá, gente? Não é uma placa na porta, não. São boas práticas no dia a dia, se não ficou claro. Mas você estava dizendo muito de trazer esse cuidado com a saúde mental desses colaboradores, e é evidente que nós passamos um momento muito difícil agora, que foi esse momento dessa pandemia, e aí a gente fala dos profissionais linha de frente, o quanto a cabeça desses profissionais mereceu atenção. Eu queria que você falasse um pouquinho dos frutos que essas boas práticas
trouxeram para vocês lá dentro da Santa Casa em termos de recuperar mesmo, recuperar o psicológico e recuperar a saúde mental desses que estavam lá na batalha? A Santa Casa ela foi referência, né, na região para o atendimento aos pacientes de Covid. Pois Então, é. em menos de 30 dias, nós montamos uma UTI Covid de 20 leitos. Tivemos que recrutar, só de técnicos de enfermagem, foi mais de 64, enfermeiros mais de 15, então muitos tinham acabado de sair, né, da graduação e dos cursos técnicos. E deixa eu só fazer um destaque aqui, quem não é de Rondonópolis, se está nos assistindo, o doutor Leonardo vai concordar comigo, vocês não têm ideia do que foi a força-tarefa da Santa Casa para abrir uma UTI inteira com 20 leitos, no momento em que a pandemia estava batendo o seu pico. E aí, quando nós estamos falando de abrir leito, não é só abrir um espaço, e não, é ir buscar equipamento, é viabilizar recurso, é viabilizar especialistas, E a nós, na imprensa, e acho que a sociedade como um todo acompanhou o quão foi dura essa luta aí, que graças a Deus deu tudo certo. E a gente, né, observou realmente que devido, né, quando os nossos colaboradores vivenciando ali, né, esse processo de morte, de morrer, eles sofrem muito com isso. Então, hoje, o hospital, nós aumentamos o quantitativo de psicólogos assistenciais. Então, hoje, além do atendimento ao paciente, que é uma das coisas que a gente já faz, né, porque nós somos referência em oncologia, mas nós também ofertamos hoje esse atendimento para o colaborador. Então, o coordenador, o gerente, ele, observando que o colaborador ele necessita desse acompanhamento, ele faz uma solicitação para o setor de psicologia organizacional, que é direcionado à psicologia assistencial, e essa pessoa ela passa para o atendimento lá mesmo na instituição, com os nossos psicólogos assistenciais. Perfeito. Parabéns à Santa Casa. Que bom ter vocês aqui com a gente no nosso Varejo em Foco e ter vocês aqui com a gente na CDL. O presidente falou que seja a primeira de muitas e é uma alegria enorme mesmo. Eu tiro o chapéu para a Santa Casa, porque são mais de 50 anos aí, quase 60 anos de 53 anos de história. 16 agora. Não é pouca coisa, não. Ô, Lícia, deixa eu aproveitar que a gente está aqui agora no conteúdo extra da internet. Vou mudar um pouco de assunto, mas ainda é importante, trazendo o gancho do Emprega mais uma vez. O pessoal da produção havia separado aqui para mim, para que eu pegasse com você macetes dentro desse novo comportamento, desse novo mercado, para que esse candidato seja um candidato atrativo em termos de currículo, em termos de... Porque no papel ali não vai estar o aspecto humano, talvez. Então, como é que se vende hoje em dia? O currículo ele é o primeiro contato do candidato com a empresa, né? Então, o candidato precisa já se preocupar com a estruturação do currículo. Então, como recrutadora, eu já peguei muitos currículos que são descartáveis. Mal feito. Mal feitos. E aí, o que significa mal feito? Não é estética. Mal feitos porque os dados não estão atualizados, telefones não estão atualizados, o e-mail não está atualizado. E alguns currículos com excesso de informações que deixam o recrutador perdido, né? Para entender qual é realmente a habilidade daquele profissional. E também profissionais que deixam de entregar, né, a descrição que ele realmente faz. Então, eu falo que precisa ter uma estrutura ali, né? Não precisa entrar com algumas informações, mas algumas informações são essenciais, principalmente as atualizações, os dados pessoais atualizados, e o mínimo ali, brevemente, uma descrição de cargo com algumas palavras-chave do que essa pessoa exerceu, para que o recrutador consiga fazer um funil desse candidato. Ser mais assertivo, a coisa do menos é mais é importante. A gente coloca uma experiência profissional que teve lá no 80 e não sei o quê. Talvez não precise, seja uma coisa mais atualizada, mais moderna, e até esse aspecto comportamental ali, de alguma forma, você tentar traduzir aquilo no papel. Não é fácil, né? Talvez falar seja mais fácil do que fazer, mas tem que tentar fazer uma coisa mais moderna, né? É isso. Exatamente. Olícia, não sei se é macete ou não, mas os recrutadores, eles olham as redes sociais? Olha, algumas empresas olham, né? Porque faz parte, não é uma regra, mas algumas organizações, elas
pedem para olhar, para ver o perfil mesmo, né, da pessoa. Então, assim, é natural que muitos recrutadores olhem as redes sociais dos profissionais. Quem coloca isso no currículo tá fazendo certo ou errado, Luiz? Coloca o perfil, coloca o LinkedIn, arroba Instagram. ali no Não, o currículo. LinkedIn, ele é uma das ferramentas mais poderosas do profissional e eu recomendo que todo profissional tenha seu LinkedIn atualizado, né? Se quiser colocar Instagram, mas tem que estar linkado, né? O Uhum. currículo, ele tem que ser um link, é um resumo da minha carreira, é um resumo da minha vida profissional. Se eu utilizo meu Instagram, né, meu Facebook para fins de trabalho, é legal eu colocar. Se eu utilizo para hobby, não faz sentido. Só é vai como ter foto fazendo assim. Exatamente, é como Não vai foto trazer no nada. currículo. Foto no currículo é uma tendência brasileira, não existe em outros países. Né? Colocar foto no currículo. Mas se eu estou indo para um nicho de beleza, de modelo, algo nesse sentido, faz sentido. Talvez se justifique. Justifique. Agora, é necessário? Não é necessário, né? Se for colocar, que coloque um perfil fotos profissionais. Né? Então, a gente pega foto de currículo, né? Com o quê? Com óculos, né? Em ambiente que não é corporativo. Então, assim, ao invés de ajudar, né? A pessoa ali quer mostrar que ela tem talvez uma boa aparência, né? Ela acaba prejudicando o currículo dela. Isso muito para esses mais jovens que estão assistindo o nosso programa, viu, gente? Sua rede social é seu cartão de visita, viu? O sextou, né? Toma cuidado com o sextou. Toma cuidado com esse sextou, com esse... Entendeu? Tudo bem, é um momento de lazer, é a sua rede social. Tá tudo certo. Só toma cuidado com algumas coisas, porque não compactua, não casa com a tua imagem, a imagem que você quer passar. Isso vai fazer a diferença lá na frente, você pode ter certeza. Parece um papo de velho aqui, mas pode ter certeza que vai fazer a diferença. Ô, presidente, deixa eu trazer você para a conversa, porque a gente estava ainda sobre emprega na dinâmica, a gente estava comentando fora do ar. Nós aqui, CDL, nós não temos esse banco de empregos e tal, mas o que a gente faz é ouvir os desejos e os anseios, especialmente do varejo, que fala, tô precisando de gente assim, não tô achando, e transmite isso para a sociedade. Esse é o nosso trabalho e é por isso que tem emprega, né? E nós temos feito isso. À medida que tem demanda dos associados, dos diretores que passam aqui para a CDL, a gente disponibiliza essas vagas para encaminhamento. O que nós vamos fazer no Emprega, além da disponibilidade dos RHs, que vão fazer a coleta dos currículos, nós também vamos pegar algumas informações e deixar aqui no nosso banco de dados, para que aqueles associados que tenham interesse em tenham alguma vaga de emprego, a gente possa direcionar. É isso. Quanto tempo deu, Rafa, de conteúdo extra? 15. Alguns minutos aí. 15 minutos de conteúdo extra. Vamos encerrar, porque o bate-papo vai ficar longo. Mas participa do Emprega, tá? Tá acontecendo para quem é aqui de Rondonópolis, que agora eu tô falando com o YouTube, né? Então eu tô falando com o mundo inteiro. Mas para quem é de Rondonópolis, Mato Grosso e assistiu esse programa até aqui, corre na Praça Brasil, tá? Aproveita o Emprega CDL e depois nós vamos fazer um balanço do Emprega e certamente vai nortear e vai pautar outras ações da CDL junto com os parceiros, como a Santa Casa. A gente também tem muito trabalho, muita conversa com o Sebrae, todo o Sistema S, todo mundo que de fato chega para somar força. A nossa missão enquanto CDL é essa, presidente. Obrigado pelo bate. Difícil você estar aqui com a gente participando, mas quando vem aproveitar também e lembrar que todo início de mês nós temos o Integra CDL. O Integra CDL. O Integra CDL é quando os novos associados e aqueles associados que já são mais antigos queiram vir se apresentar. Boa. Tá? Trazer, mostrar sua empresa, quem é, quem não é. Para todos os associados. É uma integração, tá? Aumento de network. Então, todos os novos associados de cada mês, no início do mês seguinte, vêm se apresentar aqui no café da manhã, no bate-papo. E lembrando que sempre às terças-feiras eu estou aqui a partir das 8 horas para atender os associados. Quem quiser vir bater um papo com o presidente e qualquer demanda da CDL, estamos sempre à disposição. Perfeito. Lícia, obrigado. Obrigada a vocês. Parabéns novamente pelo projeto, pela responsabilidade, pelo cuidado. César, obrigado. Transmita o nosso abraço lá, todo o time Santa Casa, tá? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Também, né, se for possível, deixar aqui
o nosso agradecimento e também, se quiserem nos seguir nas redes sociais, Santa Casa Rondonópolis, porque nós temos várias vagas de emprego, então a gente publica essas vagas diariamente no nosso Instagram e também no nosso Facebook. Então, se a pessoa estiver interessada, né, em alguma área, seja da saúde ou outras, né, como a gente havia dito antes, nos sigam nas redes sociais, Santa Casa Rondonópolis. É isso, perfeito. Lembrando, viu, gente, a Santa Casa, que é parceira no Emprega CDL, além dos serviços de saúde, está oferecendo também oportunidade de emprego, tá? Aproveita o Emprega. No mais, obrigado pela audiência. Semana que vem nós estamos de volta com um bate-papo novo na TV e conteúdo extra aqui no YouTube, no canal Varejo em Foco. Obrigado, gente. Até semana que vem.